Bom dia, terceiro ano. Vamos lá corrigir essa 4. Eu já tentei corrigir ela umas 4 vezes. Aí o meu computador falha, meu computador trava. Eu abro a boca, porque tá bem de manhãzinha, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Três substâncias A e B constituídas de materiais diferentes. Então, são substâncias diferentes. Se são substâncias diferentes, o Czinho obrigatoriamente delas são diferentes. São iguais, então aqui ó, massa de A 2, massa de B 10 e a massa de C 5. E eles possuem a mesma capacidade térmica. Capacidade térmica é o seguinte, ó, a fórmula principal dela é isso aqui, ó. Tá? Ou seja, energia por temperatura. O que ele está falando? Ele está falando quantas calorias são fornecidas na variação de 1 grau Celsius. Vamos supor que eu tenho assim, ó, a capacidade térmica de 20 graus, 20 calorias a graus Celsius. Ou seja, se eu saio de 24 para 25 graus Celsius, eu forneço 20 calorias. Tá? Se cai essa temperatura, ela vai absorver 20. Certo? É a respeito disso. Então, olha só. Eu tenho essa fórmula, Czão Q sobre delta da... Vou colocar aqui, ó. Delta θ de temperatura. E eu tenho Czão é igual a massa Czinho. Certo? Vamos lá. Beleza. Aí depois o que eles fazem? Eles pegam essa substância e utilizam para confeccionar, utilizando a mesma massa, o mesmo valor de massa, para produzir recipientes com essa substância. Ou seja, vamos supor, eu pego a massa A, massa B, massa C. Vamos supor que eu pego 1 kg de massa A para fazer esse recipiente. Eu vou pegar 1 kg de massa B e 1 kg de massa C. Léo, mas massa B eu tenho 10. Tudo bem, o exercício falou que é a mesma massa. Aí as outras 9 eu jogo fora, tá? Novamente, a mesma massa que eu pegar da A para fazer esse copo, eu vou pegar a mesma massa B e a mesma massa C, tá? É como se fossem duas etapas. Fiz 3 montinhos de barra aqui, ó, de massa, de substância. Aí vou pesar essa, pesar essa, elas têm a mesma massa e a partir daqui eu vou fazer meu recipiente. Então, depois as massas são iguais. Aí então vai ter o seguinte: massa de A vai ser igual a massa de B, que é igual a massa de C, para fazer os recipientes. E aí eu vou fornecer a mesma quantidade de energia para todos. Se os três têm massas iguais, eu vou colocar M. E se todos recebem a mesma quantidade de energia, eu vou colocar Q para todos. Tá certo? Então existem duas partes. A primeira está falando de inicialmente quanto eu tinha de cada substância e que as capacidades térmicas delas eram iguais. Depois, uma segunda fase, eu vou pegar uma massa igual, massas de valores iguais da substância A, B, C, e vou fazer recipientes com a mesma massa. Vou fornecer a mesma quantidade de calor para eles e eu quero saber qual a variação de temperatura. Então eu tenho duas etapas. Na primeira etapa, vamos ver o que vai ajudar para nós na primeira etapa. Na primeira etapa, ele está falando de Czinho, Czão, na verdade, e da massa. Quando eu for para a segunda etapa, a massa muda. Se muda, muda a capacidade, mas a única coisa que mantém igual é o calor específico sensível da substância. As substâncias são iguais. Então, se eu achar uma relação de calor específicos das substâncias antes, eu posso usar, porque quando é feito um recipiente das mesmas substâncias, o calor específico não vai mudar, tá certo? É específico de cada substância. A massa pode mudar a capacitância, pode mudar a temperatura, mas a substância é a mesma. Então isso permanece constante nas duas etapas dessa faculdade São Camilo. Então vamos lá aqui, ó, achar uma relação entre elas.
Eu sei que Czão é igual a CB, Czão A é igual a Czão B, que é igual a Czão C. Czão A é igual a massa A, CA, massa B, CB, massa C, Czinho C. Nessa primeira etapa, as massas são diferentes. Então, aqui vai ser 2Czinho A, 10Czinho B, 5Czinho C. Através disso daqui, eu vou fazer uma relação. Eu vou pegar A. Como eu já gravei esse vídeo, tentei gravar ele já algumas vezes, eu sei que no livro está relacionando CA. Então, eu vou começar com CA. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2CA é igual a 10CB. E vou falar, então, que CB é 0,2 CA. Passo 10 para cá dividindo, 2 por 10, 0,2. Vou fazer CA em relação a CC. Então vai ficar assim, ó, CC é igual, passo 5 dividindo, 2 dividido por 5, 0,4 CA. Então eu tenho essas duas relações, CB igual a 0,2 CA e CC igual a 0,4 CA. O exercício fala o seguinte, que no segundo momento, quando é confeccionado os recipientes, eles possuem massas iguais e recebem a mesma quantidade de calor. Então eu vou fazer uma relação entre as temperaturas. Eu vou fazer o seguinte, ó, QA é igual a massa de A, Czinho A e delta TA. Então eu vou falar o seguinte, a variação da temperatura de A é igual a Q. Por que eu não vou colocar QA? Porque eles recebem a mesma quantidade de calor, eu falei que vale Q. A mesma massa, eu vou colocar Mzinho, CA aqui embaixo. Simplesmente passei massa para cá dividindo. Então se eu quero achar temperatura, é só fazer Q sobre M vezes CA. Isso é a temperatura de A. Vamos fazer o mesmo raciocínio para QB. Então eu vou ter assim, ó, QB é igual a massa de B, CB, delta TB. Tá? Lembrando que a energia é a mesma, a massa é a mesma, a substância que é diferente, porque cada substância tem seu calor sensível. Então vai ficar assim, ó, QB eu chamei de Q, MB eu falei que é M e CB está aqui, ó. Ficou igualzinha a A. E eu vou fazer aqui, ó, bem exprimido, a de QC vai ficar então igual, ó, delta TC Q sobre M CC. Tá bom? Qual que foi a relação que eu achei aqui de CB, ó? Vale 2CA. Então vamos pegar QB aqui, ó, delta TB. Delta TB não é Q sobre MCB? Mas quanto que vale CB mesmo que eu achei? Q M02 CA. 1 dividido por 0,2, eu vou colocar assim, ó. Da onde saiu esse 1? Ele está aqui, ó, junto com o Q. Vou pegar de amarelo. 1 dividido por 0,2, 5. O que é Q sobre MCA? Aqui, ó. Delta TA. Ou seja, vou aproveitar aqui o espaço aqui, ó, tá? Delta TB é igual a 5 vezes a temperatura de A. Ou seja, a temperatura de B é mais forte, né? A temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Ela é 5 vezes a temperatura de A. Tá certo? Vamos fazer agora aqui a temperatura C. Lá espremidinho no canto, eu vou trazer para cá, ó.
Mas o que vale Czinho C? 0,4 Ca. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho separado para vocês conseguirem enxergar. O que é QMCA? Aqui, ó. Delta TA. Dividido por 0,4 dá 2,5? 2,5. Tá certo? Então eu tenho que a temperatura C 2,5 delta TA, certo? Delta TA. Então olha só, comparando aqui onde é que está o asterisco, ó. Eu sei que a temperatura de B é 5 vezes a temperatura de A. E a temperatura de C é 2 vezes e meia a temperatura de A. Ou seja, a temperatura de B é a maior de todas. Então aqui, ó, tiro a letra A, tiro a letra C, B e tiro a letra C. Se eu for comparar A com C, olha aqui, ó, a temperatura de C é 2 vezes a temperatura de A, ou seja, ela é menor. A letra D está falando que a temperatura de A é maior que C, então sobra a letra E aqui para nós, tá certo? Lembrando que isso só foi possível porque as massas na confecção do recipiente foram iguais, certo? Se você mudar a massa, provavelmente vai mudar as temperaturas, porque maior massa requer maior temperatura para variar, maior energia, perdão, para variar a temperatura, porque ela tem que aquecer por igual, tá certo? Como as massas são as mesmas, elas variam de formas proporcionais, ok? Se as massas forem diferentes, provavelmente deveria ter maior energia para variar mais, ok? Obrigado e fica até a próxima. Tchau.